Olá, eu sou a professora Patrícia e nessa videoaula vamos aprender sobre a estimulação da criatividade para estudantes com altas habilidades superdotação. E para começar, eu vou te fazer a seguinte pergunta, olha só. Você se considera uma pessoa criativa? Enquanto você pensa, eu vou fazer alguns questionamentos para te ajudar nessa reflexão. Será que a criatividade é um dom? Para ser criativo, temos que ter talento. Ser criativo depende apenas das características de cada um? Se você discordou dessas questões, então você está no caminho certo. Sabe por quê? Eu vou te mostrar o que alguns estudiosos nesse assunto conceituam sobre criatividade. Então, a primeira estudiosa é Eunice Soriano de Alencar. O que ela diz? Ela diz que criatividade é um recurso precioso de que dispomos e que necessita ser desenvolvido e melhor aproveitado. E daí vem Stein e diz o seguinte: criatividade é o processo que resulta de um produto novo, aceito como útil e ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum momento no tempo. Vou te dar um exemplo. O famoso pintor Van Gogh. Ele criou uma nova linguagem plástica, desconstruindo modos de pintar. E ele propôs variações de pinceladas originais nunca experimentadas antes. Ou seja, ele conseguiu ser original e criar algo novo reconhecido pela sociedade. E aí tem um outro autor, que é o Guilford, que ele conceitua a criatividade como um conjunto de traços primários, envolvendo fluência, flexibilidade, originalidade, avaliação, redefinição e elaboração. Essas etapas da criatividade fazem parte de um pensamento criativo que eu vou te explicar em detalhes mais adiante. Viu só como que os conceitos apresentados por esses estudiosos vão clareando mais o nosso entendimento sobre criatividade? Então, vamos recapitular. Você acabou de aprender que a criatividade é o quê? Estimulada. Diferente de ser um dom ou de precisar ter um talento específico, ok? Isso está claro? Agora vamos compreender quem é o sujeito criativo. Segundo Macnon, o sujeito criativo apresenta algumas características. Vamos ver. O sujeito criativo é original, capaz de gerar múltiplas ideias. Costuma ser muito curioso e independente. Normalmente tem uma intuição muito aflorada, sabe? Aquelas inspirações, aqueles insights que surgem quando você menos espera. Então, existem muitas outras características que definem a personalidade de um sujeito criativo. Agora você deve estar se perguntando assim: o que torna uma pessoa criativa? O que faz uma pessoa ser criativa? A resposta é o seguinte: a forma como ela pensa, ou seja, o pensamento criativo. E o que é o pensamento criativo? Pensamento criativo é a capacidade que possuímos de criar ideias com determinado valor. E o que isso quer dizer? Que existem algumas habilidades que compõem o pensamento criativo. E quais são essas habilidades? Fluência, flexibilidade, originalidade, elaboração, avaliação e redefinição, que eu já citei anteriormente. Agora vamos ver cada uma delas em detalhe. Fluência significa abundância, é a quantidade de ideias diferentes sobre um determinado assunto ou objeto. Por exemplo, seria examinar um sabonete de diferentes formas, examinar a sua textura, a sua cor, o cheiro, função, formato e etc. Flexibilidade é a mudança, é a capacidade de alterar um pensamento, uma mudança no significado, na interpretação, no uso de algo. Por exemplo, uma pedra, ela pode ser usada como material para construção,
como um objeto para escrever, como uma arma, um suporte, um aparador de papel e por aí vai. Originalidade são ideias incomuns ou infrequentes. É quando surge uma resolução para um problema totalmente diferente do esperado. Elaboração é a habilidade de formular uma ideia, de expandi-la e transformá-la numa solução concreta. E a avaliação é um processo de decisão, julgamento e seleção de uma ou mais ideias. É o momento de avaliar se realmente é isso mesmo que será criado. E redefinição é a etapa de transformar ou mudar algo, ou seja, é o momento de revisão de algo que se criou. Então, essas são as habilidades que compõem o processo criativo. Ok? Agora, vamos conhecer as etapas desse processo. Então, é o seguinte. Nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, são as etapas de um processo criativo, que começa com a identificação, depois preparação, incubação, iluminação e verificação. Quando uma pessoa está no momento de criação, ela primeiro passa por uma fase chamada de identificação. Ou seja, é quando ela vai identificar ou detectar um problema. Depois, ela vai iniciar a fase de preparação. É a hora de definir o que realmente fazer e buscar uma solução para esse problema. Em seguida, vem a fase da incubação. É o momento em que as ideias começam a se conectar no seu cérebro. É o momento de formar a sua ideia. E, finalmente, eureka! Chega a fase da iluminação. É quando a ideia perfeita chega. E, por último, vem a fase da verificação. Aqui entra a eficácia, originalidade e viabilidade da ideia. É a comprovação daquilo que você criou. Então vamos recapitular essas etapas que compõem o processo criativo para a gente guardar na memória. Vamos lá, repete comigo. Identificação, preparação, incubação, iluminação, verificação. Memorizou? Então, agora que você aprendeu os conceitos, os processos, as fases da criatividade, é importante que você compreenda o valor desse elemento no contexto das altas habilidades, superdotação. Investir em atividades que propiciem o exercício da criatividade é fator fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, o ambiente escolar é um espaço propício para a estimulação e promoção do potencial criativo dos estudantes, né? Qualquer estudante, em especial daqueles que apresentam indício de altas habilidades de superdotação. E quando a gente fala em desenvolver o potencial criativo, a gente se depara com algumas barreiras que podem dificultar o desenvolvimento da criatividade. Dentre elas estão as barreiras de ordem pessoal e social. Então, por exemplo, as barreiras de ordem pessoal podem ser medo de arriscar e fracassar, baixa expectativa em relação a si mesmo, baixa autoestima, preferência por julgar ideias ao invés de gerar ideias. Já as barreiras de ordem social costumam ser as pressões sociais impostas àqueles que divergem da norma, aquelas pessoas que saem da norma, ser aceito por um grupo como um dos valores mais cultivados. E claro, existem muitas outras barreiras que impedem o florescimento da criatividade que você pode consultar na literatura sugerida neste módulo. Em contrapartida, existem ambientes extremamente favoráveis para o desenvolvimento da criatividade. E um desses ambientes acontece dentro da escola, onde você, professor, pode contribuir muito nesse processo.
Então eu vou dar alguns exemplos do que você, professor, pode fazer. Você pode ofertar situações de ensino e aprendizagem diferenciadas e divertidas. Você pode estimular a leitura, reflexão, produção de ideias, solução de problemas, adotando postura de valorização. Você pode prover diversas situações, experiências, exercícios, desafios e práticas escolares onde os estudantes possam exercitar competências do pensamento criativo. Se você quiser conhecer mais sugestões para promover um ambiente escolar mais atraente para o desenvolvimento da criatividade, é só consultar o material de estudo disponível para você aqui neste módulo. Bem, chegamos ao final desta videoaula. Bom estudo e até mais!